Amém? Pega a sua Bíblia. Fecha os teus olhos. E fala com Deus. Para que Ele fale ao teu coração aquilo que você precisa ouvir. Para que Ele possa falar ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Fala, Senhor, com a nossa igreja. Fala, Senhor, comigo. Fala, Senhor, conosco. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e aprender mais e mais de Ti, para melhorarmos, sempre melhorarmos, Deus, em tudo na nossa vida. Tua palavra é completa, Senhor. Tua palavra é perfeita. Para todas as ocasiões, para tudo na nossa vida, Tua palavra é perfeita, Deus. E que o Senhor possa falar com cada um aqui, Deus. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos falado então sobre Eclesiastes. E nós vamos continuar falando sobre Eclesiastes. É um livro que geralmente não se é muito comum pregações em cima dele a nível de uma sequência, mas é muito comum você ter versículos espaçados. Mas eu resolvi não só estudar sobre Eclesiastes, mas resolvi entrar no que Eclesiastes tem para nos ensinar quanto à questão da vida. Semana passada falamos com os nossos jovens, foi muito interessante. Ao terminar o culto, um irmão da igreja me chamou e falou que a filha dele foi falar: quer dizer que agora eu posso brincar, eu posso me divertir. Eu gastei 20% da mensagem falando do que você poderia brincar e se divertir, e gastei 80% da mensagem falando do que não deveria ser feito, e tem gente que entendeu só os 20%, mas graças a Deus que a gente pode aprender e tem liberdade. Isso é muito bom. E eu queria que você abrisse em Eclesiastes 12. Ele aqui continua já no primeiro versículo, ainda falando com os jovens, com os nossos adolescentes, para que eles não esqueçam de coisas importantes. E aí ele vai seguir adiante em toda a vida, a idade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Presta só atenção, vou ler de novo. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Aí ele fala: antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximem os anos em que você dirá: eu não tenho satisfação neles. Continuando, versículo 2. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura, os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os planteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Está dando microfonia aqui, acho que é melhor. Bem, você conseguiu entender alguma coisa? Parece um pouco complicado, mas à medida que a gente vai olhando, faz muito sentido para a vida. E
quando eu preparava esse texto, quando eu me debruçava em aprender sobre Eclesiastes, muitas leituras bíblicas vieram na minha cabeça. Como sempre, não é muito bom os parceiros da Bíblia, porque a cada mensagem eu vou fazer, o Du está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Leia a Bíblia, irmãos, porque o Espírito Santo traz. O Espírito Santo lembra. E a Bíblia, aqui Salomão, quando ele está trazendo em Eclesiastes essa lição lindíssima, muitas passagens que eu ouvi, lições que eu aprendi, elas começam a, igual pipoca na cabeça da gente, a borbulhar. E você volta para trás e confirma aquilo que a palavra de Deus sempre disse. E um exemplo disso, por exemplo, eu lembro quando a gente começou a ler Gênesis. Eu já li Gênesis algumas vezes, mas é sempre bom nós lembrarmos, por causa de tanta coisa que a gente tem para fazer, você não decora tudo. Então quando você lembra, cada vez você fica mais familiarizado com a palavra de Deus. E, por exemplo, presta atenção, em Gênesis 25, ele diz assim que Abraão ele viveu 165 anos. E morreu de boa velhice, em idade avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Aí tem Isaac, a próxima geração. Quando Esaú e Jacó chega até o pai, Isaac, e Jacó rouba a primogenitura, você conhece, lembra disso? Rouba a primogenitura, na verdade, toma a primogenitura do irmão. E olha só, a Bíblia diz ali em Gênesis, no capítulo 27, depois você checa em casa, ele diz assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que já não podiam enxergar. Olha, mais uma vez a Bíblia falando a respeito dos homens que a gente tanto lê, e que às vezes a gente não presta atenção, que eles viveram como nós. Aí você vai e olha, vê que ele viveu 180 anos, e morreu na idade bem avançada, e foi reunido com seus antepassados. E os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, já com as coisas mais ou menos organizadas entre eles, depois de muita luta, não é, muita complicação na vida, chegaram então e enterraram seu pai. Aí veio o próximo, que é o próprio Jacó. E a história de Jacó, todo mundo, a maioria já conhece, mas fica para outra data, toda essa história. Mas agora eu vou um pouquinho mais para frente. Jacó teve seus filhos, e há um episódio que talvez, se você acompanhou, por exemplo, pelo capítulo 7, pela Record, que o pessoal assiste, José do Egito, você vai ver toda a história de José, uma história lindíssima, uma história muito bonita. E há uma passagem nessa história que está lá em Gênesis 42, que Jacó não quer deixar o filho mais novo dele descer, que é Benjamim. Ele não quer deixar, porque Benjamim e José eram filhos da sua mulher Raquel, que morreu. E ele fala: não, eu já perdi José, eu não vou perder Benjamim. Mas Simeão estava preso lá, porque José, conhece essa história, era o governador do Egito, e ele estava fazendo de tudo para... É uma trama, mas na verdade para mostrar para os irmãos quem ele era. Que agora ele era governador e que tudo aquilo que tinha acontecido era plano de Deus e estava voltando em benefício dos próprios irmãos. Mas olha que interessante. Quando eles falam para deixar Benjamim ir, ele diz assim: meu filho não descerá com vocês. Ele é o único que me resta. Isso Jacó, já numa idade. Se algum mal acontecer na viagem, que estão para fazer, porque um filho já ficou, agora vai voltar, o outro vai morrer. Vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura de tristeza. Já estava velho. E mais para frente, quando eles se deparam com José, ele fala: não podemos fazer o nosso pai, ou deixar vir o nosso irmão, por favor, deixa ele ir embora, porque senão, meu pai já está de cabelo branco, ele não vai aguentar mais uma bomba dessa, perder o outro filho. Então a história se desenrola nisso, mas olha que interessante. Então, Jacó também estava numa idade avançada e numa idade velha. E em Gênesis, mais para frente da história 45, eles dão a notícia boa. Depois de tanta notícia ruim, ele acaba deixando Benjamim ir. E aí José, ele acaba se revelando para os irmãos dele, porque ele acaba não querendo
dá mais uma tristeza para o pai, não vamos prolongar isso, vai lá e busca o nosso pai, traz, e aí vai carruagens do Egito para buscar o pai. E olha que lindo, lhe disseram essa notícia, isso os irmãos contando para o pai, para Jacó, esse velhinho que a gente está conversando aqui. José ainda está vivo, na verdade ele é o governador de todo o Egito, pai. O coração de Jacó, a Bíblia diz que quase parou de alegria. E não podia acreditar no que eles estavam falando. Mas quando eles olhou e viu, não só o que eles relataram, mas viu tudo o que estava acontecendo, carruagem, veio me buscar, querem nos levar para o Egito. Jacó, ele diz assim, ele fala para Deus, poxa, vieram me buscar, então basta, meu filho José está vivo, eu irei antes de morrer. É final de vida desse homem. Ele já está numa idade avançada. E Jacó, a Bíblia diz que ele viveu 147 anos. E ele, desse período, ele ainda viveu mais 17 anos com eles. Curtindo a família e aproveitando a sua velhice. E aí diz a Bíblia que Jacó deu instruções aos seus filhos. Jacó deitou-se, expirou e foi reunido com seus antepassados. Que bonito. Mas nós estamos falando de morte. Nós estamos falando de velhice. Agora, de todos esses, talvez uma pessoa que a gente nunca vai imaginar em questão de velhice, por exemplo, é o rei Davi. Porque todo mundo fala de Davi na sua mocidade, fala de Davi na sua idade adulta. E aí eu fui buscar Davi, por exemplo. 1 Reis 1:1. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade avançada, cobriram-no com cobertores, mas ele não se aquecia. O que está indicando aqui? Que ele já está muito velho. Ao ponto de que ele era rei. Lembra que o contexto, a cultura era outra, ele era o rei. Falaram, poxa, o rei não se esquenta com cobertor mais, ele já não consegue mais, ele está muito velho. Foram, arrumaram uma mocinha bonita lá no meio da turma e colocaram ela para junto dele para aquecer ele. Lembrem-se, era o rei. E a Bíblia faz uma menção. E Davi não tocou nela. Mas ele estava em idade avançada. Lembra de um salmo que eu falei algumas semanas atrás? Quando eu falei sobre a morte? Salmo 90:12. Que é um salmo de Davi. Esse salmo diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vida é você buscar no Senhor. É você buscar no Senhor sabedoria para viver todos os momentos. Diante da realidade dessa vida que a gente vive, somente sabedoria em Deus para saber viver, é que realmente nós podemos falar que nós curtimos a vida num todo, que abrange também a nossa eternidade com Deus. Eu não sei se você conhece gerontofobia ou gerascofobia. Já ouviu falar esse termo? Já é tanta fobia que a gente tem no mundo. Alguém já ouviu falar nisso? É o medo de envelhecer. Só que é uma fobia, é um pânico, um medo irracional que pode afetar a qualidade de vida e até provocar ansiedade. Um mal que ataca o mundo hoje de uma tal forma, e vocês vão ver ao decorrer da mensagem, que é exatamente isso. E talvez você pode até estar sofrendo desse mal e não está sabendo. E não está vendo. Então o que Deus ele quer mostrar, e o que o próprio Salomão, na sua sabedoria dada por Deus, ele quer mostrar, é que dá para a gente viver a vida. Mesmo sabendo de uma notícia assim. Agora, essa gerascofobia, ou gerontofobia, que é um nome tão feio, é o medo da deterioração causada pela passagem dos anos, pois a velhice, na maioria das vezes, possui aspectos negativos. A ação sobre o corpo, a mudança na aparência, a mudança no rosto, as rugas, o agravamento da condição da saúde, muitas vezes. Geralmente a fobia ela ocorre em uma fase da vida que a gente pode dizer 30 anos mais ou menos. Com isso,
as pessoas elas começam a esquecer do que é bom você curtir. Todos os momentos da vida, desde a sua juventude, sua fase adulta e da sua velhice. E esse medo, ele acaba levando as pessoas a viverem sozinhas. E até pessoas que estão mais velhas com medo de serem pesos para os seus filhos. E por isso eu já digo, filhos, cuidem dos vossos pais. Na velhice deles, cuidem deles. Porque a Bíblia ensina aqui, eu não sei se você lembra disso, mas quando você era bebezinho, que você não lembra, sua mãe, seu pai, eles cuidaram de você e te carregaram no colo. E quando nós chegamos no final da nossa vida, isso volta. Porque se não forem cuidados, eles acabam parando aonde? Sozinho. E a essa idade, a velhice ela chega para todo mundo, inclusive para você, para mim. Então as pessoas elas acabam não conseguindo lidar bem com a passagem dos anos. Tem aversão de falar, por exemplo, as suas idades. Tem aversão, por exemplo, de envelhecer, de olhar no espelho. Tem dificuldade de encarar a idade que ela tem. E talvez você fale, isso não acontece comigo. Meus irmãos, eu como pastor já vi muitas pessoas com esse problema. Pessoas que não conseguem curtir sua vida e passam às vezes dias pensando no que está acontecendo com ela. E um dos grandes motivos, não sei se você sabe, porque nesse mundo agora contemporâneo isso é maior até, do que talvez no passado isso fosse. Um dos grandes motivos é porque hoje o acesso é muito fácil à informação, a comunicação ela é muito fácil e isso começa a se espalhar muito depressa. Então talvez como nunca antes, hoje até os jovens já estão preocupados, como é que eu vou, nossa, mas olha, aquele tá velhinho, nossa, eu vou ficar assim. Nunca ouviu isso? Nossa, mas eu vou ficar desse jeito um dia na minha vida? E essa comunicação, ela valoriza muito a imagem. Ela valoriza muito o não ter rugas. Nós somos bombardeados todos os dias para nós sempre querermos ser mais novos. Não tem nada de errado você fazer o que é bom para você manter o seu corpo bem, ter um bom estilo de vida. Mas o mundo, você quer ver? Ó, eu vou falar uma coisa que eu não sei se acontece só comigo. Mas olha, propagandas, por exemplo, de fraldas geriátricas. Você nunca viu na televisão? Um monte, toda hora, é só se assistir. Sinta-se livre. Antigamente era de... eu não sei como é que chama aqui em Portugal, chama penso, já não lembro mais o nome. Para as mulheres, né? Quando elas estão nos períodos. Isso era normal. Agora, fralda geriátrica. Dentadura. Vai vendo. Pessoas que têm problema com a sua identidade, não estão bem no seu momento de vida, ou estão passando por alguma situação, a primeira coisa que ela vai pensar é o quê? Ai meu Deus, não deixa eu ficar assim não. Verdade ou não? Agora quer ver, vamos mais. Anúncios, por exemplo, igual a Boots, aparelho auditivo. O cara é músico, está lá tocando aquilo, para mim foi uma tragédia a hora que eu vi. O cara é músico, o maior músico bom lá tocando numa banda, ela fala, para tudo aí, já viu esse comercial? Aí ela dá um aparelhinho para ele começa a tocar, ele falou, eu nunca toquei tão bem como eu toquei hoje, eu nunca vi essa música, é tão boa. Isso é propaganda da Boots, propaganda que a gente vê. E ontem a minha filha falou, você vai falar disso. Eu estava sentado com a minha filha. E o homem, ele na propaganda, no comercial, ele chega todo feliz para a mulher. Tá aqui, conseguiu o meu papel tal. Aí ela fala assim, mas o que foi? Já está tudo certo, amor, você não precisa preocupar, porque o meu plano funerário já está tudo organizado. Eu falei para Sara. E ele, gente, quem dá um anúncio desse para a esposa sorrindo? É só propaganda. E isso, quer queira ou quer não, são informações que são despejadas para todas as idades. O simples fato de talvez você estar andando na rua e uma pessoa parar e falar assim, meu senhor, você pode me dar uma informação? Senhor, estou com cara de velho. Você dá informação, né? Aí você sai assim, você fica olhando, nossa, deixa eu olhar no espelho. Será que realmente eu estou ficando assim velho? Gente, é a realidade da vida. E Salomão não tem problemas de tocar nesse assunto.
E nos ensinar. E eu não entendo por que muitas vezes isso não é pregado. Isso não é falado na igreja. Porque é necessidade nossa do dia a dia. De aprendermos a palavra de Deus num todo. E não partes dela. Por isso, ler a Bíblia com ordem faz bem para nós aprendermos o que Deus quer. Por exemplo, o programa do Botched, que eu gosto de assistir, que é pessoas que têm seus defeitos, que fizeram cirurgias, deu tudo errado, vai lá para tentar corrigir. Mas às vezes aparece uns que já fizeram 30 cirurgias, e ele está tentando ainda deixar o nariz mais perfeito do bonequinho. As pessoas não estão contentes. Um dia uma mulher chegou e falou, mas por que você está tão bonita? Ela, não, eu preciso sempre estar nova para manter a minha profissão, para mim continuar fazendo o que eu estou fazendo na vida. As pessoas, elas acham que de alguma forma elas vão permanecer jovens para o resto da vida. São pessoas de mal com a vida. A minha pergunta quando eu vejo isso é o que vai ser dessa pessoa daqui a uns anos? Porque os anos, eles não param, eles continuam. E tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos, os que são novinhos ou assim não tão novinhos, para mim eu me considero super novo. O corpo não está ajudando às vezes muito, mas a cabeça continua nova. E Salomão, eles ensina então, aqui ele mostra uma figura muito interessante, que faz parte da nossa vida. E é uma das maiores aulas da realidade dessa vida que você e eu vivemos. Eu e você. Não tem diferente para ninguém. E quando a gente faz essa leitura, por exemplo, disso que está na Bíblia, muitas pessoas, até que não conhecem a palavra de Deus, falariam, nossa, mas isso está na Bíblia? Está falando da velhice? Está ensinando a como viver a vida? Tá. E para o judeu isso tem um significado como condição de vida. Isso é uma riqueza para ele aprender sobre essa questão do que está na Bíblia. Isso é uma condição para ele dos escritos sagrados do que está lá. E aqui já começa o primeiro capítulo da vida do ser humano, no círculo, ele falando para os jovens, não é? Para que os jovens tenham atenção. Por quê? Porque esse dia vai chegar, inclusive para os jovens. Pode demorar um pouco, vai demorar, mas vai chegar. Um dia estava sentado exatamente igual os jovens que estão aqui sentados no banco. E hoje eu estou aqui falando para vocês, hoje eu vou fazer o quê? 47 anos de idade. E a vida passa. E a gente precisa tentar e viver cada momento que Deus nos dá a oportunidade nessa vida. E aqui ele mostra então essa figura pitoresca da deterioração do ser humano, eu e você. Aí começa em Eclesiastes 12:2, depois do versículo 1 que ele fala, antes que se escureçam o sol e a luz e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Aí a pessoa fala, nossa, mas o que ele está querendo dizer aqui? Há muitas explorações e explicações para tudo isso. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, à medida em que a gente envelhece, uma das muitas hipóteses, porque é rico, se você for se aprofundando nisso, você vai aprender muita coisa. Ele diz o seguinte, a vida, à medida que o sol, a luz, ela escurece, a lua, as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva. O que acontece com a nuvem depois da chuva? Choveu, o que acontece? A tendência é as nuvens se dissiparem. Quando a gente é novo, as nuvens se dissipam fácil e não voltam. O que vem depois da nuvem? Dia de sol. Quando a gente se torna mais velho, sabe o que acontece? Chove e a nuvem volta de novo. A tendência dessa deterioração do ser humano, que a gente vai olhando no espelho e vai vendo uma ruga, ela começa a fazer com que os dias não sejam tão ensolarados assim. E aqui o que ele está dizendo, muitos dizem que pode ser a representação dos olhos, que os olhos estão brilhando, porque o dia de sol, os olhos são comparados com o sol. E ele, no decorrer da vida, a face, ela vai mudando. Olha onde... Gente, esse homem realmente... Hoje você falaria, não, é fácil ele chegar a essa conclusão, com toda a ciência que a gente tem, os estudos que se faz. Agora imagina naquela época, ele dá um relato tão precioso sobre a vida humana. Só que aqui o que ele quer dizer no profundo de tudo é que geralmente, quando a gente envelhece, esses tempos não voltam tão limpos assim, tão fáceis. A dificuldade da vida, olhar no espelho e ver que a gente está envelhecendo, às vezes fecha o nosso semblante e a gente não consegue ver dias de sol.
Ele não está se referindo aqui à cegueira ou nada disso. E a recuperação e a regeneração do ser humano nessa fase, ela já é mais difícil do que, ou ela não é tão comum quanto uma pessoa mais nova. Você sabe o que significa o envelhecimento? O envelhecimento é uma série de alterações que vão ocorrendo no organismo ao decorrer do tempo vivido. Altera a estrutura do corpo, nós ficamos suscetíveis a tantas coisas que acontecem. Você fala, mas André, eu vou sair daqui muito triste. Não vai, garanto para você. Porque triste é o que a gente muitas vezes tem vivido na vida, quando a gente olha para a nossa idade, e a gente olha que o tempo está passando. E o que Deus quer nos ensinar, saiba contar bem o seu dia. Se alegre com cada momento que você está vivendo. E tem um processo na ciência, acho que eu estava falando até com a Elani sobre isso no hospital. A gente estava falando sobre o processo da mitose. Sabe o que é a mitose? Quem sabe o que é isso? A mitose é a divisão da célula. Então a célula ela vai se dividindo, quando a gente é novo, a célula se divide. Então, por exemplo, a pele vai se recompondo, você sempre está com aquela pele bonitinha. Ao decorrer da velhice, o processo da mitose, ele começa a ficar o quê? Mais lento. E aí o que acontece? Vamos ficando com essa regeneração, ela mais deficitária, então surge uma lesão, já demora mais para cuidar. A renovação do tecido já não acontece tão rápido. Esse é um processo natural. E Salomão, ele já estava dando uma aula de ciência, e aqui ele não está colocando em causa fatores que a gente tem hoje como problemas no organismo, radicais livres, falhas imunológicas, poluição ambiental, fumo, álcool, ficar muito no sol, que estraga a pele, a gente reclama que a pele envelheceu. Tem tantas coisas na nossa vida, mas aqui o que ele está dando é que ele mostra que eu preciso estar feliz e bem em todo o tempo da minha vida, inclusive agora, que eu já não sou mais um mocinho, ou eu já não sou mais uma mocinha. Continuando, no versículo 3 ele diz, quando os guardas da casa tremeram, e os homens fortes caminharem encurvado, e pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado. Conseguiu entender alguma coisa aqui? O que ele está falando? Quando os guardas da casa tremerem, do que está falando? O braço já não tem mais. O que é guarda? O que é que defende? Guarda da casa. Acontece na velhice? A gente começa a ficar sem a força. Aí ele vai, quando os homens fortes caminharem encurvados. Pernas, força. Ombros, coluna. As pessoas mais velhas, a tendência diz que quando a gente nasce, a gente ia crescer. Quando a gente fica mais velho, a gente diminui. Aí ele diz, pararem os moedores por serem poucos. Do que ele está falando? Dente. Na velhice vai se perder os dentes. Hoje tem muita prótese, hoje tem muita coisa. Já dá para esse problema a gente dar uma arrumadinha. Aqueles que olharem pelas janelas enxergam embaçado. Do que ele está falando? Visão. Significa que a nossa visão também começa a falhar um dia. Eu já estou percebendo isso na minha. Tenho uma visão excelente. Agora para ler de perto eu estou tentando achar o foco. E eu tenho que me dar bem com isso. Ou eu vou falar, Senhor, me cura disso. É o que muita gente vai falar, né? Não é mais fácil? Ah, Deus me cura disso, como se isso fosse uma doença. Mas isso é a fase da vida, que eu tenho que me adaptar a isso. Quando as portas da rua forem fechadas, versículo 4 e 5. E diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura, os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não despertar. Então o homem vai para o seu lar eterno e os planteadores vagueiam na rua. Então vamos lá. Quando as portas da rua forem fechadas. Portas, audição. Acontece? Perda de audição. Sensibilidade, lembra? O corpo já não se regenera como antes. Depois, diminuir o som da moagem. A gente come, a gente sente a mastigação. Já fala do ouvido também, da audição.
Quando o barulho das aves o fizer despertar. Não sei se você notou isso, mas eu me lembro muito bem quando eu era pequenininho. Antes de eu acordar, que eu acordava, até a moleque que ia acordar cedo, né, para jogar bola, fazer as coisas. Não sei porquê, mas meu avô e minha avó já estavam de pé há muito tempo. Aí você pergunta, mas o que eles estavam fazendo? Nada. Simplesmente levanta. E eu, ainda bem que a Rosa não está aqui. Senão ela ia falar, você já está assim. Porque ela me chama de assombração de vez em quando de manhã. Que eu acordo 4 da manhã, 5 da manhã, e levanto e vou para a sala. Onde você estava? O que você foi fazer? Do nada, acordo. Eu acho que eu já estou entrando nessa fase. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, perda da audição. Quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, pessoas que são mais velhas, o que acontece com ela? Elas não se sentem seguras, elas têm medo de tropeçar, porque se cair, ela é frágil, ela pode se quebrar. A insegurança, o equilíbrio é afetado. A visão estão prejudicadas. É uma consequência de uma pessoa que está vivendo a sua vida. E devido à fraqueza, o cansaço, vertigem, pessoas, por exemplo, pessoas velhas, elas não gostam muito de subir montanha, não gostam muito de andar demais. Por quê? Porque isso para elas é um sacrifício, é ruim. E elas precisam saber no que esse momento traz felicidade, porque é um momento que precisa ser vivido, e a Bíblia está ensinando. Aí ele vai continuar aqui, uma coisa interessante, quando florir a amendoeira. Florir a amendoeira, do que ele está falando? Vamos ver se você sabe. Não tem medo de errar não, gente. A gente sempre aprende. A amendoeira, ela produz flores brancas. Cabelo branco. Eu estou cheio. Agora, não reclame, porque tem gente que está careca. Então, não tem nem o cabelo branco. Marco, não fale nada. E aí ele continua, e o gafanhoto for um peso. O gafanhoto, ele é leve. Ele já dá um exemplo. Para uma pessoa que já está seguindo a sua idade avançada, até o mínimo esforço é complicado. O desejo já não se despertar. Muitas pessoas, a primeira coisa que falam é a questão, eu vou casar sexual. Já vai para isso. Mas é tudo na vida. A pessoa, quando ela se torna mais velha, ela começa a desenvolver outros sabores, outros paladares. Não é só relacionado à questão sexual. Mas aqui está relacionado à vida da pessoa. E ela precisa saber como comer carnes, beber as suas bebidas. Tudo que ela faz, ouvir música, os gostos, os sabores dela, começam a ficar diferentes. Então o homem se vai para o lar eterno e os planteadores vagueiam pelas ruas. Então aqui ele fala, chegou a hora de subir para Deus, e quem que fica planteando e que deve plantear são a família. Chora. E aí vai para o 12:6, diz, sim, lembre-se deles, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Show. Olha para esse candelabro. Dá para ver o candelabro aí? A lâmpada é tipo uma lâmpada de azeite, ok? O fio de aço, ou fio de prata, segura a lâmpada. E chega um momento que ele arrebenta. E esse momento, quando ele arrebenta, ele quebra o quê? O vaso que segura, a lâmpada que segura. O que ele está querendo dizer aqui? Está dividido em várias partes. Ele diz o seguinte, que se arrebentar, ou seja, o cordão de prata, ele está falando da espinha, da coluna que liga o quê? A cabeça aos órgãos do corpo, ou seja, aos ossos. E pela coluna vertebral, nós temos todos os sentidos que a gente tem, os sentidos do pé, é tudo pela coluna. Passam muitos nervos, passam muitas coisas. E ele aqui dá uma referência ao quê? Quando a gente começa a ficar mais velho, esse é um problema também que vai acontecer. Problema de coluna, problemas de muitas coisas que vêm na nossa vida. Porque é a deterioração do corpo humano. Aí seguindo, e se quebre a taça de ouro, é exatamente essa lâmpada, essa vasilha, que é o quê? O cérebro, a cabeça. O nosso pensamento, a gente já começa a não ter a mesma disposição de pensar, e ele continua. Eu lembro, por exemplo, do patrão da minha mãe chegou e falou, olha, está muito difícil trabalhar lá, antes da esposa do senhor morrer. Por quê? Porque ela já não conseguia mais raciocinar nas coisas, ela colocava sal 5 vezes na mesma comida,
Porque a deterioração já estava acontecendo. Aí ele vem, antes que se quebre, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Aquele cântaro que carrega o líquido, está falando do quê? De veias. Poço, fonte, está falando do coração. Aí roda, ele também fala da circulação sanguínea. Está vendo onde Salomão ele consegue ir e mostrar para a gente que tudo isso no decorrer da nossa vida começa um dia a falhar e não ser na expectativa que a gente tem. E aí, no capítulo 7, ele fala, e o pó volte para a terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Essa é uma realidade da vida de todo ser humano. Um dia nós vamos ter que voltar, o nosso espírito volta para onde? Para Deus. Agora, a minha pergunta é, sabendo de tudo isso, sabendo que a minha vida é essa e que eu tenho que passar por ela, o que eu tenho para entregar para Deus o dia que isso acontecer? Você não tem como escapar, por mais que você tente e tenha dinheiro para tentar melhorar, para não envelhecer tão rápido. Mas o que eu tenho para apresentar para Deus, o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Porque tem muitas pessoas que falam, eu não acredito nisso, morreu, acabou. Mas o salmista Davi, esse mesmo Davi que a gente falou dele lá atrás, ele diz o seguinte, olha a perspectiva de um homem, e já é Salmo 146, que ele diz o seguinte, aleluia, louve a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai e voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se todos os seus planos. E ele continua, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, fez a terra, o mar, tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. A vida ela é um mistério, portanto, examine sua vida. Examine os seus dias. Eclesiastes 12, de 9 a 11, a gente não chegou a ler, mas diz assim, além de ser sábio, o mestre ensinou o conhecimento ao povo. Ele escutou, ele examinou, ele colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar palavras certas, e o que ele descreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, provenientes, olha o que Salomão diz, de um único pastor. Será que eu tenho vivido a minha vida, não importa o estágio da vida que você está, com esse coração na sabedoria de Deus, e certo de que nós servimos a esse único pastor? Salomão dá essas instruções, e por isso que nós lemos a Bíblia, por isso que nós ensinamos a palavra de Deus. Meus irmãos, é vida. E muitas pessoas, tá bom, legal. Mas é o nosso dia a dia, discernimento de Deus através do Espírito Santo. Paulo fala isso, por exemplo, em 1 Coríntios. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus e o que Ele tem nos dado gratuitamente. Como eu quero entender as coisas de Deus para a minha vida, se eu não busco na palavra de Deus? Como eu quero curtir bem os meus dias, se eu não busco em Deus e não falo, Espírito Santo, me ensina a viver. Sabe uma das coisas mais lindas que você tem? Para muitos aqui está exatamente do lado dele. São seus filhos. Muitas pessoas estão preocupadas que elas estão se envelhecendo, mas esquecem que hoje elas vivem uma vida completamente diferente, casadas. Tem alguém do seu lado, tem seus filhos para cuidar e pode passar todo o conhecimento, mas aquilo que toma a cabeça é somente, meu Deus, a vida vai acabar. Parece galinha da Angola, né? Tô fraco. O nosso fundamento é Jesus. Eu estava com a Elani no hospital e a Elani me falou uma coisa que é vida.
E faz parte da vida. Ela não me falou uma vez. Algumas ela não lembra, mas eu lembro de todas. Ela me falou várias vezes, inclusive estava o Tiago e estava a Bel. Ela disse assim, por várias vezes ela me disse essa frase. Eu não sei, presta atenção, como uma pessoa, quando chega em um momento assim, difícil, consegue encarar tudo isso sozinho e sem Deus. Quando ela me disse aquilo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi exatamente como é bom eu ter uma igreja, como é bom eu viver numa comunidade onde meus irmãos estão junto comigo, como é bom eu ver Deus atuando na minha vida e eu ter a esperança do Deus que eu sirvo. Aí você fala, poxa, mas eu olho, André, para o que Salomão diz, no versículo 8 ele diz, nada tem sentido, tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Eclesiastes, o nome de Eclesiastes em hebraico é o pregador. E aqui é que eu acho uma das maiores riquezas, porque Salomão ele olha para frente, Salomão ele olha para trás, Salomão ele olha para os lados, e ele consegue nesse momento, enquanto ele tem o plano horizontal da sua vida, olhar e dizer o quê? Nada tem sentido. Muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, olham para frente, olham para as coisas e dizem o quê? Nada tem sentido. Sabe o que ele consegue ver? Montanhas, obstáculos, problemas, idade, doenças, dificuldades, falta de dinheiro. A visão é apenas assim. Só que há momentos que ele consegue olhar com uma forma diferente. Ele consegue olhar para Deus. E quando Salomão ele olha para Deus, a visão que ele tem é uma visão celestial das coisas. É uma visão que a ferrugem e que a traça não corrói. Eclesiastes 1:3 ele diz assim, o que o homem ganha com todo o seu trabalho que se esforça debaixo do sol? Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Por 28 vezes ele fala sobre debaixo do sol, mas à medida que vai passando, Salomão ele começa a olhar para Deus, ele começa a ver o que Deus representa na vida dele, e a visão de Salomão muda completamente. Ao ponto dele fazer o desfecho disso aqui, fazer o desfecho desse texto, de uma forma completamente diferente, debaixo de tudo isso que nós falamos hoje. Que talvez até você falou, nossa, mas eu vou para casa, eu vou até olhar se aparecer uma ruguinha, porque hoje acho que cresceu mais um cabelinho branco. Mas Salomão, ele começa a ter uma visão celestial. E hoje nós temos na igreja muitos cristãos que vivem uma vida, você já ouviu falar de Avatar? O jovem conhece bem o que é Avatar. Há muitos cristãos que quem vai na igreja é o avatar dele. Não é o cristão que vai. O coração e a mente dele está muito longe da igreja. Ele só está o avatarzinho. Sabe o que é o avatar? É quando ele cria um personagem fictício e na verdade ele recebe o nome. Eu sou fulano de tal. Mas ele na verdade não está lá. Ele está no game, ele está jogando, ele está no Second Life. Agora, como é lindo nós olharmos, por exemplo, e ver. Olha o que Salomão diz. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também veio da mão de Deus. Em meio a toda essa dificuldade, por isso eu recomendo que você desfrute a vida, é o que ele diz. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, do que beber e se alegrar. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu debaixo do sol. E aí ele diz o seguinte, desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido, que Deus lhe deu debaixo do sol. Quando ele começa a olhar para Deus, a vida pode não fazer sentido muitas vezes. Mas quando eu olho para Deus,
eu consigo olhar e ver de um plano diferente. A vida gloriosa, por exemplo, que Paulo ele fala tanto. Em Efésios, no versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, e vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da redenção para aqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E antes, nesse capítulo 14, capítulo 1 de Efésios, perdão, ele diz tantas coisas do que Deus nos predestinou, tantas coisas que Deus fez por nós, tantas coisas que Deus tem reservado para aqueles que servem a Deus. E neles nós temos a redenção, em Jesus nós temos, Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para a nossa vida. E ele chega a dizer nesse texto de Efésios, um texto lindíssimo. Ele fala o seguinte: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria de entendimento. O que a gente quer para viver a vida? Sabedoria e entendimento. E revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. E aí vem, e isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Se eu olho para o céu, eu olho para Deus, a minha visão, ela é totalmente diferente de como eu levo a minha vida. E nessa conclusão, há um pastor que morreu no século passado, que ele diz o seguinte: a chave de Eclesiastes, Dr. Pearson, ele diz o seguinte: a chave de Eclesiastes é que o homem é grande demais para esse mundo. Ele chega a essa conclusão, porque ele diz: encontramos descontentamento em homens pobres e em homens ricos. Encontramos descontentamentos tanto em homem ignorante como homens letrados. Encontramos descontentamento tanto nas plebes como nos reinados. E a vida é sem sentido, seja você com dinheiro, você bem com saúde, se você não tem Deus na sua vida. E Salomão, ele encerra dizendo a conclusão que ele chegou de tudo isso, olhando para Deus, olhando para o reino celestial. Agora já sei, versículo 12, é Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Agora já sei. O que eu ouvi tudo, que aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça a seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. A energia da nossa vida não está nas nossas mãos. Quer você acredite ou não, a energia da nossa vida, tudo que está relacionado na nossa vida, está nas mãos de Deus. E se nós viemos à igreja, se a gente vem à igreja para aprender de Deus, nós precisamos realmente pedir para o Senhor sempre sabedoria, para amá-lo mais, para aprender dele mais. E isso exige também a nossa responsabilidade. Sabe qual é a nossa responsabilidade? Empenhar em ler, em aprender, empenhar em participar, empenhar em estar presente, empenhar em servir. Não há como obedecer a Deus e seguir seus mandamentos. Não há uma conclusão que chega aqui. Em Jeremias, o povo de Israel, quando Jeremias fala, o povo de Israel sofria. E Deus tem uma parte de Jeremias 2,12 diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e eles cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Existe muita gente assim, mas nós temos a oportunidade todos os dias, apesar da idade que qualquer um de nós temos, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm seus 90 anos e conheço, que vive feliz, que aproveita a sua idade e aproveita bem,
que não se esquece de Deus e serve o Senhor. Eu tive minha avó, eu lembro muito bem da minha avó, doente na cama, ela chamava, vem escutar filho, vem escutar, o pastor vai falar agora de manhã, 7 horas da manhã, senta aqui comigo, ai que louvor lindo, olha, ouve, ai filho, canta para mim, você vinha chorando, logo logo eu vou me encontrar com o meu Senhor. Quer mais do que ser feliz com Deus? É duro a gente falar de velhice, é duro a gente falar de tantas coisas, mas é a realidade, isso aqui passa. E o que conta é aquilo que retém na nossa vida e que não vaza como cisterna rachada. Meu irmão, quando for orar, quando for ler, fala para o Senhor, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu obedecer seus mandamentos na totalidade. Eu quero ter experiência com o Senhor de verdade. Eu não quero levar essa vida que eu tenho levado. Deus passa ano, entra ano. Há muitas pessoas que fizeram os seus planos. Nós estamos em setembro. Setembro nós estamos. Está acabando um ano. Não fez nada. E aí ele fala, eu não consegui atingir nenhum objetivo. Também do decorrer do ano foi para tudo quanto é lado. Coração não está em Deus. Se você vem na igreja e veio para ouvir a palavra de Deus e quer servir a Deus, então fala, Senhor, eu quero seguir teus mandamentos de verdade, me ensina, Senhor. Eu quero viver. Você está dando cabeçada na vida porque você não segue a Deus, porque é impossível de você seguir a Deus e Deus de alguma forma não te fazer ser satisfeito. E satisfeito nem sempre envolve dinheiro. E satisfeito nem sempre vai envolver que você esteja com saúde. Mas você vai estar satisfeito. Não sei como isso funciona, não, porque pertence a Deus. Mas à medida que eu ando com Deus, à medida que eu experimento de Deus, no momento difícil Deus me traz conforto, no momento de alegria Deus me regozija a minha alma. Eu estou com Deus. Gente, é lindo de nós vermos o que esse homem ensina para nós. De olhar para trás e olhar a vida dele e falar, quanta coisa eu desperdicei. E agora a gente pode olhar para tudo isso e falar, Senhor, quantas coisas eu não quero desperdiçar. Seja você jovem, invista a sua vida em Deus. Seja você adulto, meia idade, invista em Deus. Seja você mais velho, invista em Deus. Mas viva todos os seus momentos na totalidade. Essa é a série que Deus colocou no meu coração, para onde caminha a minha vida. E hoje, para onde é que eu caminho a minha vida? Fica de pé. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz parar e refletir, Senhor. O Senhor nos faz parar e tentar, Senhor, compreender muitas coisas que só o Seu Espírito pode nos ensinar, Senhor. Pai, o Senhor sabe no meu coração quanto dói, Senhor, de ver, Senhor, pessoas dando cabeçada na vida, Deus. E, às vezes, por mais que nós tentamos, Senhor, abrir os olhos, fica difícil, Senhor. Mas eu acredito no Teu Espírito Santo, Deus. Eu sou falho, Senhor, eu não consigo realmente resolver, Senhor. Alguns maridos também têm tentado resolver com as suas esposas e não conseguem. Algumas esposas também têm tentado resolver, Senhor, com seus maridos e as coisas não se acertam. Quantos filhos também não se acertam com seus pais e pais que não se acertam com seus filhos. Quantas pessoas, Deus, desse mundo padecem, Senhor, com fobias de tantas coisas. Essa é uma fobia talvez da idade, Deus. Que o tempo passa, Senhor. A gente é tão bombardeado com tanta comunicação, Deus. Oh, Pai, mas o que eu quero te pedir, Senhor, é que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, Espírito Santo de Deus. Cria em nós, Senhor, algo tão profundo, Deus. Pai, que nós possamos ter os nossos pés no fundamento que é a rocha chamada Cristo. Nós vemos, Senhor, tantos terremotos, Senhor, nós vemos esse furacão, Senhor, que vem devastando países. Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Deus. Mas quantas vidas, Senhor, que vêm à igreja estão exatamente, Senhor, como casas que foram levadas pelo vento, Deus.
não tem estrutura alguma, e o menor abalo, Senhor, destroem, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos. Pessoas que não são felizes, Deus, sendo jovens, não são felizes sendo adultos, não são felizes em sua velhice, Deus. Quantas coisas a gente pode ver, quantas coisas a gente observa nesse mundo tão complicado. Mas o que eu quero te pedir, Senhor, essa é a minha oração, essa oração, Senhor, eu sei que de muitos aqui, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um, Deus. Que nós possamos curtir, Senhor, e todos os dias da nossa vida. Que as atitudes erradas que, se algum dia nós tomamos, Senhor, nós possamos sempre melhorar, Senhor. Nós possamos sempre andar diferente, Deus. Nos ensina, Deus, a contar os nossos dias, Senhor. Mas nos ensina a contar os nossos dias onde o Senhor é presente todos os dias nessa contagem, Deus. Onde o Senhor é presente de manhã quando a gente acorda. Onde o Senhor é presente, Senhor, durante a tarde, Senhor. Onde o Senhor é presente durante a noite. Onde o Senhor é presente a hora que a gente vai para casa, que a gente está com a nossa família, Deus. Quando a gente ensina os nossos filhos. Quando os nossos filhos vão à escola. Nos momentos que a gente pode se reunir como igreja. Nos momentos que a gente pode trabalhar. Que não há nada melhor debaixo do sol do que nós podemos curtir tudo aquilo que o Senhor preparou para a gente. Deus, se o Senhor perguntasse para mim qual é o desejo do meu coração, Senhor, eu falho do jeito que eu sou, Senhor. Seria desejar que o nosso futuro fosse esplêndido e fantástico. E que não houvesse obstáculos, não houvessem barreiras, não houvessem dificuldades. Mas na verdade seria uma vida incompleta, Deus. Porque eu não obteria vitória se eu não tivesse essas batalhas na minha vida. Mas o importante é que o Senhor é um mandamento, é um firmamento na minha vida. O Senhor é o firmamento da igreja. O Senhor é o firmamento, Senhor, da nossa casa. Deus abençoa cada um. Abençoa cada coração, Senhor. Trabalha, Senhor, com o Teu Espírito na nossa vida. E nos faz, Senhor, encarar melhor a nossa vida. E que o Senhor nos mostre, Senhor, a saída, Senhor, para toda situação que se levanta contra nós. E que nós possamos não olhar somente na visão horizontal, mas que nós possamos elevar os nossos olhos para os montes e ver que de lá vem o nosso socorro. Seja engrandecido o Teu nome, seja engrandecido o Senhor. Aplauda o Senhor nessa hora. Louvado é o nosso Deus. Glória ao Senhor. Amém, amém, amém.